Pare de acreditar em falsas promessas, que o único caminho realista que ainda existe para ganhar dinheiro em investimentos, sem atalhos falsos, sem falsas promessas, está aqui nesse vídeo. Eu vou falar aqui com base não no meu pensamento, mas em vários livros que eu já li, vários podcasts, inclusive um livro que eu li do Morgan Housel, o mesmo de sempre, que é muito bom inclusive. Então bora pro vídeo de uma vez. O mercado está cheio de falsas promessas por aí, de ganhos diários, de cursos de day trade, de ganhos explosivos, todos com o mesmo discurso. Basta você seguir esse método e você vai bater o mercado. Mas a verdade é que desse modo você não constrói patrimônio. Ninguém faz isso de forma consistente. É só você pegar as pessoas mais ricas do mundo. A pessoa mais rica do mundo que chegou lá com investimentos, não empreendendo, não criando empresas do zero, não criando ações do zero, foi o próprio Warren Buffett. Warren Buffett chegou lá não com ganhos explosivos. Ele chegou lá fazendo uma coisa que ninguém fez, uma coisa inédita. 25% ao ano, praticamente, que ele fez anualmente. Então, se alguém está te prometendo mais do que 25% ao ano, você tem que pensar, pô, Warren Buffett, o cara mais rico do mundo em investimentos, né, que ele investiu para chegar lá, ele conseguiu 25% ao ano. O maior gênio do mercado financeiro. Se alguém está te prometendo mais do que 25% ao ano consistentemente, é muito difícil. Qual a chance desse cara ser o novo Warren Buffett e ele tá oferecendo para você esse produto? Por que ele não tá pegando empréstimo no banco para investir ele mesmo? Por que ele tá dividindo com você esse lucro? É tudo isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, como você não cair nessas coisas, regrinhas de bolso para você pensar por que aquela pessoa tá te oferecendo uma coisa tão boa assim. Se é um investimento sem risco, um investimento com retorno gigantesco, a gente vai discutir tudo bonitinho aqui nesse vídeo. E aí na capa do vídeo eu já coloquei a IK Option, né, que é o que falam dos day traders, que é um grande aplicativo que as pessoas fazem day trade, a maior parte das pessoas que defendem o day trade fazem por lá, pela IK Option, pela Trader Up, sei lá eu o nome dessas coisas de traders. Por que eu não acredito em day trade? Primeiro, por estatística. 90% dos day traders, quando eles fazem isso em uma operação de longo prazo, eles têm prejuízo. Enquanto isso, se você pega na bolsa de valores com o swing trade que a gente fala, de você comprar e segurar as posições, segurar as ações, segurar os investimentos por 5, 10 anos, quanto mais tempo você segura as ações, menor é a sua chance de perder dinheiro. Muito diferente do day trade, que quanto mais tempo você passa nessa operação, mais difícil é que você não tenha perdido dinheiro. Então, vê como que o day trade ele inverte as coisas. Ele promete um ganho explosivo, mas na verdade, quanto mais tempo você passa fazendo isso, pior você fica. Então, primeiro, é uma coisa estatística. É muito difícil de ganhar dinheiro nesse mercado. Enquanto isso, no mercado de ações, você vai ganhar dinheiro quanto mais tempo você passa. É praticamente garantido. Quem mais ganha dinheiro no mundo são as empresas, são as ações, o mercado de renda variável. E aí, outra coisa do day trade que é muito ruim. A própria operação que você tem que recolher de imposto de renda. O imposto de renda para day trade é muito mais agressivo do que para quem faz swing trade no Brasil. Imagino que no mundo também seja assim. No day trade, por exemplo, você teria que pagar 20% sobre o seu lucro. Né? 20% do que você lucra, você tem que pagar de imposto. Em ações, não. Você tem 20 mil de isenção mensal, né? Tem umas certas regrinhas, e você só pagaria 15% sobre o seu lucro. Né? No day trade, então, você não tem essa isenção de 20 mil reais e é 20% no day trade. No swing trade é 15% com a isenção de 20 mil. Então você já tem outra vantagem de fazer swing trade. Outra vantagem de fazer o swing trade. Cara, para você fazer day trade, você tem que pensar que você tem que estar o dia inteiro logado nisso. Por quê? O mercado ele abre 9h30, vai até umas 5 horas da tarde, se não me engano. 5 horas, 4h30. Cara, você tem que ficar o dia inteiro ligado nisso, porque você tem que ficar traçando os gráficos, não sei o quê, fazendo gráfico aqui, fazendo suporte, fazendo não sei o quê. Eu sei disso que eu tive que estudar para ser, então lá eles pedem pra gente aprender isso. Suporte, o limite. E aí você tem que passar o dia inteiro estudando isso. E você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não vai fazer nada disso. Nas ações não. Você vai estudando ao longo do mês, né? Não precisa estar com o mercado aberto, você estuda a sua ação, a empresa que você está querendo comprar, você estuda ela de noite, quando você já chegou do serviço, não precisa ficar se preocupando com isso no serviço. Chegou, estudou, passou o final de semana ali, deu uma lida, ouviu um podcast, escutou um pouco sobre a empresa, viu os resultados, viu os balanços, pensou um pouquinho, dá pra fazer com mais calma as coisas no swing trade.
E aí você compra a ação, compra a empresa e você vai comprar uma vez no mês. Você não vai ficar comprando todo dia. Você não vai ter que ficar se preocupando com isso todo dia. Você comprou, fecha o mercado, esqueceu. A empresa vai estar trabalhando para você agora. Você é um acionista, você contratou aquelas pessoas para estar gerando renda para você. Os caras vão trabalhar, vão gerar o lucro, a empresa vai pagar o que ela tem que pagar de imposto e vão redistribuir para você o lucro. Acabou. Acabou o seu trabalho. Você não tem que ficar traçando gráfico, traçando não sei o quê, tentando prever o mercado. E outra, uma coisa que o Morgan Housel fala muito nesse livro aqui, o mesmo de sempre. O que é o mesmo de sempre? O mercado, no curto prazo, ele é emocional, ele não é racional. Então, o que eu quero dizer com isso? No curto prazo, você pode ter as emoções, elas predominam no curto prazo. No curto prazo, você não vai ter saiu uma notícia. Ninguém vai parar para raciocinar sobre aquilo. A gente tem duas linhas de raciocínio. Tem uma que é rápida e emocional, tem uma que é demorada e racional. Então, quando as notícias batem rápido no mercado, a emoção se espalha pelo mercado. E dá para ver isso claramente em notícias que não vão afetar o lucro de uma empresa, mas sai uma notícia: Banco Citibank rebaixou as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai lá e despenca. Dando um exemplo. E aí, uma coisa que não impactou diretamente no lucro da empresa. O que se alterou foram as expectativas sobre aquilo. Ou seja, expectativas, emoções, não os cálculos. As pessoas só reagiram a uma notícia de um Citibank da vida, que pode estar claramente sendo manipulado para o banco baixar o preço das ações, ir lá e comprar, certo? Porque se eles querem comprar as ações do banco, eles fariam isso, certo? Então, é uma coisa que você pode pensar racionalmente sobre isso. No curto prazo, as emoções dominam. E aí, como é que você vai traçar as emoções com base em gráficos, com base em suportes, em resistências? Não tem como. No longo prazo, as coisas ficam mais racionais. Quando você dilui isso num prazo de 5, 10 anos, as coisas ficam mais racionais. E é por isso que o Warren Buffett e também o Morgan Housel falam nesse livro de que quando você compra uma posição, você tem que estar seguro de segurar essa ação por 5, 10 anos. Você tem que fazer um tipo de contratinho com você mesmo de que você não vai vender isso independente do que aconteça, a não ser que mudem as expectativas do negócio, a não ser que mudem a realidade do negócio, que aconteça um caos muito grande dentro da empresa, que afete os lucros da empresa, o setor que ela está inserida, ou que ela perca margem de lucro, que ela perca as vantagens competitivas, tudo aquilo que a gente já conversou aqui no canal. E se você ainda não está inscrito, se você não sabe do que eu estou falando de margem, de vantagem competitiva, se inscreve no canal, deixa o like, que eu vou te indicar outros vídeos para você entender tudo isso que eu estou falando e saber escolher as suas empresas e não cair mais nessas ciladas. Dogecoin, outro exemplo, que as pessoas ficam esperando, é um tipo de pirâmide. As pessoas esperam que aquilo vá se valorizar, sendo que ela não tem nada por trás dela. As pessoas só estão comprando a troco de um hype. Eles esperam que aquilo vai hypar, que o Elon Musk vai fazer um tweet bonitinho, que ele vai falar na TV aberta sobre a Dogecoin, vários bestas vão lá comprar a Dogecoin, e você acha que você vai lucrar explosivamente, igual aconteceu quando lançou a Dogecoin, quando ela era... ninguém conhecia. Quando ninguém conhecia, era muito mais fácil daquilo se valorizar para 20 mil, 30 mil, não sei quantos mil. Então, agora que isso já está no hype, é muito difícil você conseguir saber para onde que vai a Dogecoin. Você está sendo feito de idiota. Você está sendo roubado. É muito diferente quando a gente fala, por exemplo, de um ouro ou de um Bitcoin. O ouro, por exemplo, ele não valoriza, né? Ele não gera fluxo de caixa, não gera retornos, dividendos em si, juros. Mas o que acontece? Óbvio, você está comprando porque você espera que aquilo se valorize. Você não está comprando porque você vai achar que vai desvalorizar, né? Você está comprando porque você acha que vai valorizar. Mas tem um valor de fato por trás. Não é um hype do ouro. Não é por acaso que o ouro é escolhido como a moeda das pessoas por mais de 10 mil anos que já se passaram de humanidade. 20 mil anos, não sei quantos milhões de anos, que o ouro é escolhido constantemente como moeda. Porque ele é escasso, porque ele é raro, porque ele é bonito, porque é difícil de você conseguir tirar mais da natureza. Então, ele tem essa escassez natural do ouro. E ele é bonito também, né? E o Bitcoin, ele tem a mesma escassez. Ele, não sei se é bonito, porque a gente só tem essa representação laranja dele, mas o conceito dele é muito bonito. Ele é escasso, ele é fácil de verificar, diferente do ouro, que o ouro é difícil de verificar, mas a gente está fugindo do tema. Então, muito diferente da Dogecoin, o ouro e o Bitcoin, eles têm razões
racionais por trás. Não é um hype, não é a emoção do joguinho da Dogecoin. E calma que a gente tem muita coisa para falar aqui ainda. Então, se eu já falei aqui que o day trade não funciona, que Dogecoin não funciona, que esses hypezinhos de internet não funcionam, o que verdadeiramente funciona, que já foi comprovado para você construir patrimônio, construir riqueza, como os maiores milionários, bilionários do mundo fizeram. Charlie Munger e o próprio Warren Buffett nos trazem a resposta. Eles entenderam algo simples, mas que é muito poderoso. O mercado financeiro não é um cassino, ele é um instrumento de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Adivinha quem são os impacientes que não querem esperar 3, 5, 10 anos, que querem lucrar dentro de um próprio dia, de um dia fazer 100%, 500%, que ninguém faz isso de forma consistente. Se todo mundo fizesse esse 500% com facilidade, já teriam passado o Warren Buffett. Esse cara já teria surgido, esse cara já estaria bilionário hoje em dia. Não tem. Quem são os maiores bilionários do mundo que fazem isso constantemente? O cara lá da LVMH não foi exatamente no mercado financeiro, mas ele foi empreendendo, ele colocou ações na bolsa de valores e ele está rico hoje com participações em ações, com participações em empresas, assim como Warren Buffett, assim como Elon Musk, assim como Steve Jobs, todos os maiores caras que têm a maior quantidade de dinheiro do mundo, não foi com day trade, não tem como fazer isso com day trade. Você não chega a construir patrimônio robusto, de verdade, com day trade. O verdadeiro jogo é o buy and hold, é o swing trade. O Warren Buffett levou mais de 60 anos investindo com uma única filosofia: comprar boas empresas e segurar por décadas. Assim como Warren Buffett, assim como Charlie Munger, o próprio Morgan Housel fala muito disso nesse livro, o mesmo de sempre, que você tem que usar a racionalidade e não a emoção. E você pode usar, aliás, a emoção do mesmo de sempre, que ele fala que é o ciclo de mercado, você pode usar para lucrar com isso, ao invés de ficar sendo feito de besta. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse livro do Morgan Housel, As Coisas que Nunca Mudam, o mesmo de sempre, vou deixar aqui o link na descrição, o link para você comprar esse livro, que além de você ajudar o canal, você também adquire conhecimento e você não vai pagar nada mais por isso. Eu vou colocar o link do livro mais barato que eu achar na Amazon aqui embaixo para você ajudar o canal, beleza? Vamos para o próximo passo. O próximo passo, então, para você se tornar um verdadeiro investidor e construir patrimônio é você entender que o verdadeiro investidor, ele não procura emoção, ele procura a consistência. Boas empresas com boas margens de lucro que tenham uma boa vantagem competitiva. Não adianta você comprar uma empresa que ela não tem nenhum diferencial competitivo. Não existe atalho, mas existe um método. E esse método, ele é simples. Você tem que investir em boas empresas, ter paciência e manter a disciplina. É assim que você ganha dinheiro de verdade. É assim que o Buffett, o Munger e os outros grandes investidores mudaram o jogo e ficaram ricos, de fato. Mas nada disso adianta. Não adianta você saber o verdadeiro caminho para investir se você não está ganhando dinheiro, se você não está poupando de forma certa, se você não faz um outro segredinho que eu conto aqui nesse vídeo, você não vai conseguir construir patrimônio como esses caras. Clica aqui que eu falo as 3 regras para você conseguir, de fato, construir patrimônio, além de investir bem o seu dinheiro. Clica lá que tá sensacional, beleza?